Quero saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? E convidá-los para abrirem suas Bíblias em Lucas. Hoje, em virtude do Natal, nós vamos dar uma pausa na nossa exposição de Filipenses e nós vamos refletir hoje em Lucas. Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Nosso sermão será dividido em dois atos narrados pelo autor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, o médico Lucas, que foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, também foi aquele que registrou muito do que aconteceu ali nas viagens com Paulo, e a gente tem dois livros maravilhosos, que é o Evangelho de Lucas e Atos. Alguns estudiosos acreditam que ambos eram um livro só, formado em 2 volumes. E Lucas registra esses dois atos que nós vamos refletir. O primeiro ato que está aí no capítulo 1, verso 26 até o verso 38, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Depois nós vamos pular para o capítulo 2, verso 1, que é onde nós temos o nascimento de Jesus propriamente dito. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Lucas 1, 26 diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esta já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, o que você falou. Então o anjo foi embora. Capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que estavam eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região
pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano, nós te rendemos graças, ó Deus, primeiramente, porque há aproximadamente 2000 anos nascia aquele que viria remir o teu povo. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua palavra, para refletir, ó Deus, acerca da importância que é e que foi o nascimento do nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, porque hoje nós podemos ler e conhecer a história, Senhor Deus, do nosso Redentor. Isso nos enche de esperança. E nós queremos pedir a Ti que use a Tua palavra nesta manhã para penetrar em cada coração aqui presente. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Nasceu o Redentor. Esse é o título do nosso sermão. E quando nós pensamos no nascimento de Jesus, ou como costumamos chamar o Natal, nós temos muitas implicações do que isso significa. É bem verdade que Jesus não nasceu no dia 25 de maio, ou de maio não, de dezembro. Eu já estou adiantando, esse ano passou tão rápido que eu já estou chegando quase na metade do ano que vem. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é porque 25 de maio nasceu uma pessoa também muito especial, o meu amor. Foi isso. Pensando em pessoas especiais para mim, eu adiantei um pouco a data. Mas 25 de dezembro é a data que comumente, e que ficou oficializada dentre as várias possíveis datas que Jesus nasceu, o Natal. E quando nós pensamos, e é uma frase que parece conversa, né, o pessoal, os jovens dizem que parece conversa de velho, e eu não quero entregar a minha idade. Hoje eu quase entrego no ensaio a minha idade. Quando eu fui perguntar se eles lembravam de um fato e ninguém lembrava, eu me senti velho. Mas o pessoal diz que é conversa de velho quando a gente diz o seguinte: o Natal hoje não é mais comemorado como antigamente, como algumas décadas, como alguns anos. E parece que esta afirmação não é apenas uma conversa de velho, né? Não é conversa de antigamente era melhor, ou com espécie de saudosismo. Na verdade, hoje, o Natal não é mais visto como era antigamente. No Natal, as pessoas geralmente elas paravam
elas refletiam, e existia algo que as pessoas chamavam de o espírito natalino, onde as famílias estavam reunidas, onde as pessoas elas se confraternizavam, onde geralmente as pessoas paravam para olhar para os seus conflitos e perdoar os seus conflitos, e havia de fato algo em especial nessa data, onde as pessoas olhavam, paravam para refletir acerca do nascimento de Jesus, onde as pessoas iam também até a igreja para ouvir acerca do nascimento de Jesus, onde as pessoas viam filmes acerca de Cristo. Mas é bem verdade que o próprio significado do Natal ele foi mudando e mudando e mudando tanto que perdeu-se a essência do que significa o Natal de fato, ou o que isso simboliza para nós, de tal forma que até mesmo entre nós, cristãos, nós temos ignorado esse fato. Nós temos ignorado a importância do que significa o nascimento do nosso Redentor, ou até mesmo refletir no que significa essa data. E ao pensar em tudo isso, ao olharmos para tudo isso, nós podemos ver também que nada é por acaso. O próprio fato de o Natal hoje não ser como algumas décadas, é que nós temos perdido também o hábito de olhar para a nossa história, de olhar para a nossa, e eu vou usar uma palavra que pode ser mal entendida, mas ela é a palavra que melhor se aplica, olharmos para a nossa tradição. O mundo não inicia, a história não inicia quando nós nascemos. O mundo não inicia conosco. Há uma história. Nós fazemos parte de uma história que se iniciou há muito tempo. E não conhecer a nossa história, um povo que não conhece a sua história, é um povo facilmente enganado, facilmente manipulado, facilmente feito como massa de manobra. E aí nós vamos perdendo o hábito de olhar para a nossa história e saber que na nossa história há pontos importantes, e o ponto talvez mais importante na história da humanidade foi o nascimento de Cristo. Tanto que a história se divide a partir disso, antes de Cristo e depois de Cristo. Embora alguns hoje queiram desconstruir isso também, queiram tirar o conceito de antes de Cristo e depois de Cristo, mas a história se divide a partir disso. Nosso calendário se divide a partir do nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. E aí eu quero pensar com vocês essas duas, digamos assim, cenários, essas duas cenas, né, esses dois momentos, que é o anúncio e o nascimento de Cristo propriamente dito. E depois nós temos também, do capítulo 2, do 8 até o verso 20, nós temos também o anúncio desse Salvador. Então, pensando nisso, no anúncio do nascimento de Cristo, nós temos aqui no verso 1, no versículo de número 26, quando ele diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, o nascimento de Jesus, quando nós pensamos nesse nascimento que foi anunciado, que Lucas fala aqui, esse nascimento de Jesus, ele foi profetizado, ele foi anunciado antes de ser anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, ele foi anunciado, foi profetizado por Deus lá no Éden, lá na queda, quando o homem cai. Gênesis 3,15, o Senhor olha para eles e diz o seguinte: olha, da semente da mulher, da descendência de Eva, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas não apenas no Éden, os patriarcas apontavam para este dia. Eles já falavam desse dia. Os profetas, eles descreveram esse momento e descreveram com detalhes. Como nós lemos no início do nosso culto, nós vimos ali Isaías profetizando e até com detalhes acerca do nascimento do nosso Salvador.
Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para este acontecimento, para este momento. E é curioso que Deus, ele estava ali na sua soberania, na sua providência, preparando tudo para a vinda do Senhor. Através dos gregos, por exemplo, Deus, ele deu ao mundo uma língua universal, uma língua única. E a língua falada ali entre o povo era a língua grega, e Deus usou os gregos para isso. Através dos romanos, Deus deu ao mundo ali uma lei universal, uma lei que regia ali o mundo daquela época. Através dos judeus, por exemplo, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural. Deus deu a palavra de Deus. Agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Enviou o anjo Gabriel para comunicar o raiar desse glorioso dia. Desse dia que o anjo chega ali e anuncia para Maria que nasceria o Salvador. John Charles Ryle, ele diz que nós temos nestes versículos o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu neste mundo. A encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi a maior notícia que possa ter acontecido. O anjo Gabriel já anunciara o filho do casal idoso ali dos sacerdotes, que era o Zacarias e a sua esposa. Ele já havia anunciado ali para Zacarias que nasceria João Batista. Mas agora ele anuncia para Maria que viria o seu filho primogênito. E esse filho viria de uma virgem. O nascido tardio é cheio do Espírito Santo, como vai dizer Lucas, que João Batista, mesmo no ventre, ele está cheio do Espírito Santo. E o segundo, Jesus, ele é gerado, ele é nascido de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos pensar alguns elementos importantes nesse anúncio do anjo a Maria. Vamos destacar, vamos pensar alguns elementos que são importantes para a gente entender esse anúncio. O primeiro elemento importante, nós temos o mensageiro, no verso 26, que é o anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel, ele já havia há mais ou menos 6 meses visitado Zacarias ali na Judeia, e Deus havia agora enviado esse mesmo anjo para Nazaré, até Maria, e para anunciar a ela o nascimento de Jesus. Esse anjo, que era uma espécie de mensageiro de Deus, ele estava ali para comunicar uma das mensagens mais importantes de toda a história. Uma mensagem que traria esperança para toda a humanidade. A notícia mais esperada da história, o nascimento do Messias, o Salvador do mundo. Gabriel, ele só aparece na Bíblia, aqui nesse texto, de Lucas, capítulo 1, e também em Daniel 8,16 e em Daniel 9,21. E chegava aqui essa grande mensagem. Mas nós temos um outro personagem importante, que é Maria, aqui no verso de número 27, quando diz: a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. O anjo ele foi enviado não a Roma. Ele não foi enviado ali para o centro do poder político da época. O anjo também não foi enviado para Jerusalém, onde ficava ali a sede do poder religioso. Ele não foi enviado nem para os palácios dos grandes reis, nem para a nobreza daquela época, mas ele foi enviado a uma jovem pobre, que estava noiva de um homem, também um homem pobre, numa cidade pobre marcada pelo desprezo. A cidade natal de Maria, ela tinha uma população pequena, apenas algumas centenas de pessoas. Nazaré era uma cidade tão obscura que nunca foi mencionada no Antigo Testamento. Nazaré, tão pouco, é mencionada no Talmud,
que lista cerca de 63 cidades. O Talmud era um livro dos judeus, é um dos livros que os judeus usavam, é como se fosse o registro da tradição oral. Ou seja, as interpretações que eles faziam da lei, eles registravam nesse Talmud, e no Talmud não tem também nenhuma referência a Nazaré. O ventre que guardará o maior de todos os tesouros não é o de uma princesa, mas é de uma virgem que estava comprometida, estava ali no compromisso com o carpinteiro da aldeia de Nazaré, que era um pequeno vilarejo ali da Galileia, considerado por alguns com desdém. Tanto que, se vocês vão lembrar lá em João 1,46, quando é anunciado para um dos apóstolos que o Messias estava ali, ele vinha de Nazaré, e aí ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ela era tida com desdém. E aí a gente vê que Maria era esta virgem que estava noiva de José. E essa expressão aqui, algumas traduções podem até trazer diferente, né? A minha coloca comprometida, algumas vão colocar o termo desposada, né? Que é porque naquela época o noivado ele tinha um compromisso bem mais firme do que é hoje em dia. Tanto que para desfazer o noivado era necessário uma carta de divórcio, né? Mas apesar de para se desfazer o noivado precisar de uma carta de divórcio, como noivo, semelhante hoje em dia, cada um morava na casa dos seus pais até que eles casassem. Então, essa jovem que não era casada, ela estava noiva de José, ela recebe a profecia de que nasceria dela um filho. E aí a gente entra num outro elemento importante, que é a mensagem desse anúncio. Qual mensagem é? Está aí no verso 28, quando o anjo diz, salve agraciada, o Senhor está com você. E ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Maria é uma das personagens mais emblemáticas da Bíblia. Ao longo da história, nós temos dois extremos que podem ser vistos a respeito de Maria. O primeiro extremo são aqueles que colocam ela numa posição acima do que as Escrituras revelam. Ou seja, chamam de Mãe de Deus, de Imaculada, de Intercessora e Rainha do Céu. Esse é um erro. Um outro equívoco é não dar a Maria o reconhecimento necessário que a palavra de Deus menciona acerca dela. Muitos a desprezam, e aí é um erro também. Lembremos que a Bíblia ela é como uma linha. Nós nem podemos caminhar acima nem abaixo, mas temos que permanecer nessa linha da palavra de Deus. Então, por isso, nós precisamos destacar algumas questões importantes acerca dessa mensagem. Em primeiro lugar que a gente vê nessa mensagem, algo importante, é a saudação que o anjo faz. O anjo sauda ela fazendo 3 afirmações. Primeiro, ele diz para ela se alegrar. Depois, ele diz que ela é muito favorecida. E terceiro, ele diz que ela tem o Senhor a seu favor. Ou seja, Deus olhou do céu e encontrou nessa jovem a pessoa certa para ser a mãe do Salvador, aquela que iria gerar, né, de certa forma, aquela que nasceria, melhor dizendo, no ventre, o Salvador do mundo. Em outro aspecto da mensagem que é importante, é nós vermos o temor de Maria, que está aí no verso 29. Ao ouvir isso, ela ficou com muito temor. O temor de Maria aqui não é incredulidade, como por exemplo foi de Zacarias, quando ele ouviu o anjo falando que a sua esposa teria um filho, e ele ficou ali sem acreditar, porque a sua esposa já estava avançada em idade. Mas o temor de Maria aqui é um temor de êxtase, diante da grandeza dessa revelação que ela tem aqui. Ela não tem dúvida, ela apenas quer compreender qual o propósito de Deus, o que Deus almeja dela, por que o anjo está ali diante dela. E aí nós vemos em seguida a explicação do anjo, quando o anjo vai dizer, Gabriel explica para Maria
que ela não precisa ter medo, porque ela achou graça diante de Deus. Diz que ela vai conceber e dar à luz um filho, mesmo apenas noiva, que ela vai dar o nome do seu filho de Jesus, e ele será o Salvador do seu povo. Eu concordo com Leon Morris quando ele diz que é um total mal entendido traduzir as palavras achaste graça diante de Deus por Ave Maria cheia de graça. E por que isso é um equívoco? Porque quando nós trocamos essa tradução, nós passamos a entender como no sentido de que Maria haveria de ser uma fonte de graça para outras pessoas. Quando nós dizemos Ave Maria cheia de graça, ela é a fonte de graça. E quando o texto nos diz que ela achou graça diante de Deus, ou seja, Deus, que é a fonte de graça, concede graça a Maria. Gabriel está simplesmente dizendo que o favor de Deus repousa sobre Maria, que o favor de Deus está sobre ela. E Lucas deixa claro também nesse evangelho que fazer parte da família espiritual é uma honra e ainda maior do que fazer parte de sua família terrena. E a gente vê isso tanto em Lucas 11:28 como em Marcos 3:35. Mas nós vemos também aqui nessa mensagem que ele vai falar acerca de Jesus. Dará o nome a um filho e ele será chamado Jesus. Olha o que diz o verso de número 32, que interessante. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O anjo Gabriel, aqui, ele passa a detalhar para Maria como vai ser as características singulares do seu filho. Ou seja, nós temos aqui o primeiro ser divino humano. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem. Ele era o Salvador do seu povo. Está aí no verso de número 31. Ele será o Salvador. Esse nome Jesus, que significa Salvador, se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo, é o mesmo nome Josué, né? Seria o nome grego de Josué, ou seja, aquele que introduziu o povo na terra prometida. Mas no verso 32, ele vai nos mostrar que Jesus, ele é incomparavelmente grande. Note no verso 13 do capítulo 1, o que o anjo diz para Zacarias: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Olha só que interessante. João Batista, ele seria grande diante do Senhor. Mas Jesus, no verso 32, nós vemos que ele é grande de uma forma incomparável. Olha o que ele diz: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Pois esse Jesus, ele é o próprio Deus feito carne, conforme nós cantamos. Ele é ele é aquele que habita, que nele habita toda a plenitude da divindade. Conforme nós vimos lá em Filipenses 2, do 6 ao 11, aquele que esvaziou-se da sua glória, que mesmo sendo Deus, não usurpou o fato de ser igual a Deus, ao que devesse apagar, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Versículo 32 nos diz também que ele é Filho do Altíssimo, ou seja, ele é igual ao Pai em todas as coisas. Jesus não teve mãe como Deus, mas como homem, ele não teve pai. Ele é eterno, ele preexiste ao universo. E aqui é interessante nós percebermos quando no verso de 32 diz que ele é filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele é filho de Deus de uma forma diferente de nós, porque Jesus, ele é considerado filho de Deus porque ele partilha da mesma essência, da mesma substância, como se ele tivesse o mesmo DNA de Deus. Nós não. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção, por meio
da obra de Cristo. Mas Lucas prossegue, verso 31 até o 33, dizendo que ele é o Rei eterno. Depois, no verso 35, diz que ele é santo em todo o seu ser. No verso de número 36 até o verso de número 38, nós vemos que o anjo, ele vai fazer aqui uma espécie de confirmação daquilo que ele havia dito para Maria. Olha o que diz no verso 36. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo ela já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis. Aqui ele vai fazer uma confirmação do que ele havia dito. E a confirmação dele se divide em 3 partes, né? Primeiro, ele mostra que o milagre está a caminho. Ou seja, Isabel, aquela que não podia ter filho, que era estéril, ela já está grávida de 6 meses, porque o anjo havia dito que ela ficaria grávida. Nós temos também uma promessa confiável, ou seja, olha o que ele diz no verso 37, porque para Deus não há nada impossível. Maria podia não entender como que nasceria um filho em seu ventre, ela nunca ter tido contato com algum homem, nunca ter tido intimidade com o seu noivo. E ele está dizendo, olha, para Deus não há impossíveis. Assim como foi um milagre o nascimento, a gestação de João Batista, foi um milagre, será um milagre também o nascimento de Jesus. Sabe algo que é curioso e é interessante nós observarmos na Bíblia? Que toda a ação de Deus para constituir um povo para si é uma ação sobrenatural. Quando Deus ele chama Abraão para ser o pai de uma grande multidão, ele chama um casal que já está avançado de idade e um casal que também era estéril. E como que esse casal poderia ser pai de uma grande multidão? Deus faz isso. Deus faz um milagre, Deus faz obra, e ele fez isso no decorrer de toda a história. A gente vê essa ação sobrenatural de Deus para que a gente nunca esqueça que se nós estamos aqui, é por uma ação de Deus em nós. Não há impossíveis para o nosso Deus, não há impossíveis para o nosso Senhor. E de forma sobrenatural e miraculosa, ele fez o nascimento do seu filho, que está relatado em capítulo 2, verso de 1 a 7. De 1 a 7, quando diz que Jesus nasceu. E ele diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Foi um decreto publicado. E aqui nós temos um princípio interessante quando nós olhamos o nascimento de Jesus, que é o princípio que nós vimos lá em Filipenses 1:12, da providência de Deus. Ou seja, o que é a providência de Deus? De forma bem resumida e bem fácil compreensão, é a ação de Deus guiando e conduzindo a história para os seus propósitos. Observem que o texto vai nos dizer que houve um decreto do César Augusto. Esse decreto dele era que tivesse um recenseamento. E esse recenseamento, ele era realizado a cada 14 anos. Era obrigatório, e as pessoas iam para a sua cidade natal para que elas pudessem ser listadas. E ali eram feitas uma série de perguntas sobre os bens. Na verdade, esse recenseamento ele tinha um propósito de cobrar impostos. É como se fosse um imposto, a declaração de imposto de renda hoje em dia. Eles iam lá, declaravam tudo que tinha, seu nome, sua descendência, e aí eles taxavam, eles cobravam impostos sobre aquelas pessoas. Mas observem que esse decreto ele foi dado pelo César Augusto, mas esse decreto ele tinha um propósito para que José e Maria fossem até Belém. Para quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. A profecia que foi dito que o Messias nasceria da semente de uma mulher. Gênesis 3,15. Gênesis 49:10 diz que seria da tribo de Judá. Ou seja, a gente vê aqui ele dizendo que ele é descendente de Davi, que era da tribo de Judá. E diz também
que ele seria da família de Davi, segundo Samuel 7, do 1 a 17, Isaías 7,14 diz que nasceria de uma virgem, e Miqueias 5,2 diz que ele teria de nascer em Belém. Ou seja, nós vemos Deus conduzindo a história para o seu propósito. Não pensemos que a história ela está solta, ela está ao léu. Deus está conduzindo para o seu propósito. E nós vemos aqui uma viagem necessária. José saiu ali para uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros. E essa viagem tornou-se mais difícil porque Maria já estava no seu 9º mês de gestação. E aquela viagem ali que talvez demorasse uns 3, 4 dias, deve ter durado uns 5 por causa das limitações físicas de Maria. E aí nós olhamos para essa viagem necessária que eles chegaram até Belém, local profetizado para nascer. E aí, quando nós olhamos para o local do nascimento, versos 6 e 7, nós vimos que chegou o tempo da criança nascer e não havia lugar. Todas as pessoas de Belém estavam indo para aquela cidade e as hospedarias estavam lotadas. Estavam lotadas porque as pessoas vinham de todos os lugares ali, e aí quando eles procuram um lugar para ficar, não tinha. E aí eles vão para uma espécie de manjedouro, uma espécie de estábulo ali. Alguns estudiosos acreditam ou acham que esses estábulos eram como se fosse um cercado de pedra. Outros vão imaginar como se fosse aquele espécie de presépio que a gente vê, mas os estudiosos acreditam ser mais uma espécie de cercado de pedra onde ficavam ali os animais. E foi nesse lugar que o nosso Salvador nasceu. Ele não nasceu no palácio, ele não nasceu em numa cidade honrosa aos olhos de todos, mas ele nasceu em Belém, ele nasceu na cidade de Belém, numa manjedoura. Warren Wiersbe, ele diz até ele observa uma questão interessante. Ele fala que a cidade de Belém, no hebraico, literalmente significa casa do pão, né, que é Beit Lechem, que significa casa do pão. E ele diz que Belém é a cidade apropriada para nascer Jesus, por ele ser o pão da vida, né? Então, mas essa cidade profetizada, essa cidade onde nasce o pão da vida, nasce também num lugar significativo. Ele nasce ali ali nesse, digamos assim, nessa manjedoura onde ficavam os animais ali, porque ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já nasce ali, colocado ali naquela manjedoura, porque ele é aquele Cordeiro que nasce ali e que vai ser imolado, vai ser morto lá na cruz do Calvário. E depois do nascimento de Jesus, nós temos aqui a proclamação desse nascimento, que é quando nós vemos aqui no verso 8 até o 20, os pastores que estavam ali. E essa mensagem é dada para esses pastores, esses homens, que o Mateus, quando narra esse fato, esse relato, ele vai narrar ali os magos do Oriente. Aqui ele vai falar acerca Lucas vai relatar acerca desses pastores que estavam ali cuidando daqueles rebanhos. E é curioso que os anjos, quando ele vem anunciar, eles não vão até os sacerdotes, eles não vão até os líderes religiosos daquela época, eles não vão até o sinédrio. Os anjos, esse anjo ele vai anunciar aos pastores, que de certa forma era uma profissão também desprezada naquela época, desprezada. E aí ele chega para esses anjos e ele dá uma mensagem. Olha que mensagem interessante: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhe uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
e isto servirá de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. O anjo desceu ali e a glória de Deus brilhou ao redor dos pastores. Eles ficaram envoltos no mar de luminosidade, diante do qual as estrelas da noite ficaram ofuscadas pelo brilho da glória do Senhor. Sempre que a glória de Deus ela vem do céu para a escuridão da terra, nós temos uma reação de temor. E eles ficaram com o quê? Com grande temor. E aqui é curioso, porque a gente vê muitas músicas que falam que diante de Deus dá vontade de pular, de dançar, de correr, de rodar, de girar, mas nós vemos que diante da glória de Deus, a reação do povo sempre foi temor. Se lançar em terra e temer, e temor a Deus, porque a glória e a majestade de Deus, ela é imensa. E aí nós temos aqui o Senhor aparecendo para ele e falando dessa mensagem, desse Salvador. E aí em seguida nós vimos a celebração dos anjos. O versículo 13 nos diz que de repente apareceu não apenas aquele anjo diante deles, mas um exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os céus se cobriram de anjos, as nuvens transformaram em partituras musicais e em músicas que ecoavam ali: glória a Deus nas alturas. O nascimento do Salvador trouxe glória no céu e trouxe o quê? Paz na terra entre os homens de boa, os homens a quem Ele quer bem. E a paz, essa paz que ele está falando, lógico que significa a paz com Deus. Paz essa que Cristo fez por nós. E aí depois nós temos a visita dos pastores até Maria e José. E eles chegam até lá onde eles estavam, e quando chegam lá, eles anunciam, eles contam tudo que eles tinham visto. E aí nós temos duas reações interessantes, que é a reação de Maria, que ela fica ali ponderando tudo que ela está ouvindo, ela ainda está extasiada com tudo que está acontecendo, e aí sem entender o que vai acontecer, as implicações de tudo isso que estava aqui diante dela, e a reação dos pastores que saíram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E os pastores saíram ali glorificando a Deus. Quando nós olhamos para esse relato, cheio de muitos detalhes, mas quando nós pensamos na implicação disso para os nossos dias, nós voltamos à afirmação do início. O Natal hoje, de fato, não é como antigamente. Porque nós temos perdido de diante dos nossos olhos a importância que é o nascimento de Jesus e o que isso significa para nós. Algumas questões importantes nós poderíamos destacar para porque que nós, como cristãos, precisamos nos lembrar, não apenas nos lembrar, comemorar, mas não apenas comemorar, mas também contar para os nossos filhos e netos o que é o Natal. Se possível for, ler esses textos, narrar para eles, para que eles saibam de onde nós viemos, como nasceu o nosso Redentor. E aqui nós temos várias circunstâncias, várias implicações que nós podemos tirar. Primeiro, que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que conduz a história. Ele é um Deus que não nos deixa, Ele é um Deus que não nos deixa na mão, não é um Deus que faz promessa e falha. O nosso Deus não é como um político que na época da eleição, ele diz: olha, eu prometo fazer isso para o seu bem, e você confia, vota nele, e depois que ele assume, ele joga todas as propostas no lixo.
Nosso Deus, Ele prometeu lá em Gênesis 3,15 que Ele enviaria um, e esse nasceria da semente da mulher, e Ele disse que seria Deus detalhes, e a gente vê aqui todos esses detalhes sendo cumpridos. Esse mesmo Deus que disse, olha, esse Jesus que veio uma vez, nasceu, Ele virá novamente. Ele virá novamente e nos levará para estarmos com Ele, porque nós temos a certeza de que Ele prometeu que Ele viria a primeira vez, e Ele veio, está registrado na história que Ele veio. Nós precisamos ter esperança e a certeza de que nosso Senhor virá novamente, por mais que pareça que demore. Os judeus também achavam que estava demorando a vinda do Messias. Eles achavam que estava demorando demais, e às vezes nós pensamos que a segunda vinda também demorará. Mas um dia, e nós precisamos ter essa certeza, que nós estaremos cantando diante do nosso Senhor, como nós cantamos hoje, que o céu começa a se abrir, né? E eu esqueci a letra da música. Ainda bem que eu tenho um boletim aqui. O céu começa a se abrir. Exatamente. O céu começa a abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Como o Mega iniciou o culto dizendo acerca de um ano difícil que nós tivemos. De fato, nós tivemos um ano de muitas lutas. Mas olhar para o nascimento de Jesus nos faz relembrar de que Deus está no controle da história. Nada foge do seu controle. Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós não estamos aqui esquecidos por Deus, sofrendo porque Deus se esqueceu de nós. Não. Deus não esquece do seu povo. Deus ama o seu povo a ponto de mandar o seu filho, que nasceu, que morreu, mas que hoje está à destra do Pai, reinando, e virá nos buscar para viver eternamente nesse reino. Que o Natal nos faça lembrar do nascimento do nosso Senhor, que deixou a sua glória para viver como um de nós, padecendo das mesmas lutas. Porque quando Jó, no meio da dor, do sofrimento, Jó diz: Senhor, tu por acaso tem olho de carne para entender o sofrimento? Quando Jó pergunta isso, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, tu não entende o que eu passo. Tu és Deus, tu és poderoso. Mas esse Deus poderoso, Ele nasce. Ele nasceu como um bebê. Cresceu, viveu, e Ele sabe, passou por todas, vai dizer Hebreu, todas as lutas que nós passamos. Padeceu, sofreu como nós sofremos. Hoje, diante de Deus, como nosso perfeito Cordeiro, substituto que morreu em nosso lugar, diante do nosso Deus como nosso intercessor, Ele entende exatamente o que nós passamos. Por isso que Ele é o nosso perfeito substituto. Porque como Deus, Ele tem poder para nos salvar. E como homem, Ele sabe exatamente as lutas que nós padecemos. Por isso Ele cumpriu cabalmente o sacrifício pelos nossos pecados.